Olá galera, tudo bem? Meu nome é Ana Carol e o meu grupo é composto pela Yasmin, Ana Júlia, Cristiele, André, Alexandre e Pedro, e vamos falar em um período em que o Getúlio Vargas foi eleito pelo voto direto. Você já conhece essa história? Não? Então vamos descobrir juntos. Bem, se você perguntar para seus avós sobre essa época, com certeza a primeira coisa que eles dirão é que foi um governo muito longo, de 15 anos, e de uma política muito intervencionista. Ou seja, o Estado interferia em praticamente tudo. E também houve muitas alterações no país, tanto economicamente quanto socialmente. E isso acabou ocasionando um divisor de águas no Brasil. Durante as eleições de 1945, Vargas conseguiu eleger diversos deputados e senadores de diversos estados brasileiros por causa de sua influência. Após isso, coligou seu PTB e PSD e então fechou um acordo com Ademir Barros, que seria um próximo sucessor à presidência e receberia seu apoio. Portanto, isso não aconteceu. Então, em outubro de 1950, Vargas foi eleito pelo povo por voto direto, com 48% dos votos, seguido por Eduardo Gomes, com 29%. Com 48% dos votos, Getúlio Vargas! Vargas, em seu governo, sempre foi conhecido por suas medidas populistas e pela criação de diversos direitos trabalhistas. Sua volta ao poder significou a retomada da política populista e ele não pretendia mudar seu plano de governo, já que possuía o apoio popular. Os sindicatos recuperaram sua autonomia. A industrialização foi favorecida por uma política protecionista que dificultava as importações de bens de consumo. Alguns oficiais ligados à Escola Superior de Guerra não gostavam do governo intervencionista. Muitos militares viam o projeto de governo como uma ameaça. Em 3 de outubro de 1953, Vargas assinou uma lei que aprovava o monopólio estatal da exploração e produção de petróleo e criou a Petrobras para ficar responsável por essa exploração e refino. Ao falar de criar empresas de exploração de petróleo e energia no Brasil, Vargas foi acusado de comunista pela oposição, que recebia apoio americano para evitar que tais empresas fossem criadas. A criação destas empresas afetaria diretamente a capacidade dos Estados Unidos de explorar o petróleo presente no território brasileiro. Durante o segundo período de Vargas, houve um aumento da tensão social pela alta da inflação. Essa alta da inflação acabou prejudicando o salário do trabalhador brasileiro, o que causou grandes manifestações ao redor do país, como a greve dos 300 mil. E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Esta festa de 1º de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. Em 1954 iniciou-se a derrocada do presidente Getúlio Vargas, com a nomeação do futuro presidente João Goulart para Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Alguns pronunciamentos que não agradaram os empresários ou os militares foram ditos pelo ministro. Ele acabou dizendo que ia aumentar em 100% o salário mínimo. E isso acabou prejudicando a imagem do presidente, o que acabou destituindo o João Goulart. Logo em seguida, Carlos Lacerda começou a fazer críticas ao governo do Getúlio Vargas, dizendo que estava ocorrendo uma esquerdização do governo e que o futuro do Brasil era incerto. Carlos Lacerda ainda foi vítima de um atentado mais tarde, que prejudicou ainda mais a imagem do presidente. Carlos Lacerda foi vítima desse atentado na frente de sua casa. Ele saiu
quase ileso do atentado, sofrendo um ferimento no pé, o seu guarda-costas pessoal, o aviador Rubens, acabou morrendo com um tiro no peito. Em 24 de agosto de 1954, Vargas cumpriria sua promessa. Suicidou-se dentro do Palácio do Catete e sucedeu o seu vice-presidente. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e se desencadeavam-se sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que é me imposto, depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais. Fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime da liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se aos grupos nacionais, revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começava a funcionar a onda de agitação que se avolumava. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral área e destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Na declaração de valores que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se nosso principal produto, tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta opressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante. Tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo e renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilhares, sentirei minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no meu pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos em meu nome. Será a nossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na nossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com perdão. E aos que pensam que me derrotam, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. Meu sacrifício para sempre em sua alma e meu sangue sempre terá o preço de seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. A carta que foi lida anteriormente é a carta testamento datilografada de Getúlio Vargas. Muitos não acreditam que ela tenha sido escrita pelo próprio Getúlio Vargas, e sim a carta manuscrita que foi publicada por uma revista em 1967, por muita insistência de Carlos Lacerda, que não acreditava na existência de uma carta manuscrita. Como citado anteriormente, logo após a morte de Getúlio, quem assumiu o governo foi Café Filho, seu vice-presidente. Há quem diga que a morte de Getúlio tenha atrasado um golpe militar que iria depô-lo. E esse golpe ocorreria anos depois com o seu herdeiro político João Goulart já no poder. O seu suicídio também ajudou a manter a imagem popular de Getúlio mesmo após a sua morte, já que ele passou da condição de culpado para a condição de vítima, o que ajudou JK e João Goulart a se elegerem. João Goulart e JK são considerados herdeiros políticos de Getúlio Vargas.
Então, gente, essa foi nossa apresentação sobre Getúlio Vargas, mais precisamente sobre o voto direto. Espero que todos tenham gostado.